galera, aqui é aquele menino do canal KMG Animes e tô aqui com o anime mais uma vez. Dessa vez voltamos com a segunda temporada remake de Baki-Hanma. Vocês sabem muito bem que eu comecei a fazer esse remake aí pra poder trazer com uma qualidade melhor. Aqui eu tinha feito anos atrás, tinha um áudio ruim, tinha alguns problemas, alguns erros, e por conta disso acabei fazendo essa pra corrigir tudo isso aí. Mas como vocês bem sabem, estamos no capítulo final. Esse é o final de saga da temporada em si de Baki-Hanma da segunda, que seria Pickle Wars, ou melhor, Saga do Homem Primitivo. E antes de a gente continuar, eu tenho que lembrar vocês que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime. Inclusive saiu hoje, né, o vídeo de primeiras impressões sobre Record of Ragnarok, que é legalzinho, pelo menos na luta de Jack versus o Hércules. Então se você quiser saber sobre isso, vou deixar um cardzinho aqui em cima com esse vídeo, entre outras coisas com relação a Baki, até mesmo a playlist completa dessa narração de toda a segunda parte aí de Baki-Hanma. Então deixa de resenha, deixa de enrolar e simbora pro vídeo. E aí que vemos o Pickle calado, sério, enquanto Baki estava completamente apagado, tinha sido derrotado brutalmente. Uma equipe de médicos vai até Baki, onde estava lá Hanayama, Hetsu e Tokugawa observando tudo. O tempo ia passando e Tokugawa dizia: ambos, Pickle não está se movendo e Baki parece não poder se mover. Essa situação, o que vocês dois pensam sobre isso? E Hetsu diz: essa é uma pergunta tola. Para Pickle, a razão pela qual ele estava sendo atacado não importava, porque tudo o que importa em uma luta de vida ou morte é que ele é o vencedor. E Tokugawa dizia: entendi. Você concorda com isso, Hanayama? E Hanayama fala: na minha opinião, eu tenho que discordar um pouco. Quando você se torna um lutador, você aprende uma técnica e a pratica. Você a molda, você a esculpe até ficar parecido com o que você quer, até chegar ao ponto que você deseja. Em outras palavras, até que se torne uma arma. Mas então você tem o corpo do Pickle, e ele tem mais poder do que qualquer corpo que você possa encontrar. Além disso, não seria possível para mim obter esse tipo de corpo. E ali Tokugawa pensava um pouco, até que Hanayama continuava: é claro que eu nasci forte, mas não tão forte. E fiquei mais forte com o tempo conforme aprendi novas técnicas. Mas ainda não cheguei a esse ponto. E Tokugawa fala: quando você nasceu como um lutador, eu fiquei muito animado. E suas palavras agora foram realmente atadas com doçura. Mas se você mudar o ponto de vista, Baki foi capaz de encurralar Pickle nessa luta aqui. E ele não nasceu tão forte. E Hanayama diz: você tem que levar em consideração as emoções também. Ele realmente queria ganhar. E Tokugawa dizia: de fato, as palavras ditas por Hetsu e as palavras ditas por Hanayama, ambos estavam certos, mas ambos estavam um pouco errados. Ou seja, não importa como você via, o Pickle era o vencedor. Porém, Baki conseguiu encurralá-lo. Mas tudo mudou quando Baki quis se equiparar à força daquele poderoso homem. E ali vemos que o Pickle começava a se levantar. Todos ficavam com medo. E de repente, os demais diziam: ele já se levantou, chocados, achando que Pickle estaria mal. Mas Pickle estava bem. Pickle olhava para aquela terra, a areia onde eles lutavam. Olhava tudo aquilo e começava a caminhar, saindo da arena calmamente, como se tivesse triste por alguma coisa. E é aí que Hetsu disse: está tudo bem deixá-lo sair assim? E Tokugawa fala: sim, deixe-o em paz. Ele não é algum tipo de animal. E Hetsu volta a falar: mas se deixarmos, Dr. Pain pode simplesmente surtar conosco novamente. E é aí que o tempo passa mais uma vez e vamos para o médico, onde estava ali cuidando de Baki. E ele olhava e dizia: claro que ele saiu. Seria bom se ele esperasse e me deixasse usar isso. Onde Baki já não estava mais ali. E o médico simplesmente jogava a seringa no chão e dizia: é uma verdadeira comunidade única e anormal aqui. Bem, e aí que vamos para outro local, no ponto mais alto, onde Baki ia lá, procurando pelo seu grande amigo. E Baki pensava: realmente doeu quando fui espancado e caí. Quero ver a opinião dele.
Bach ia se aproximando de Pickle, que estava num enorme edifício. E Bach dizia: o topo deste edifício. Bach se aproximava da ponta, onde estava Pickle sentado observando tudo. E Bach dizia: realmente tem a melhor vista. Não há nada para bloquear a visão. Se você olhar daqui de cima e você usar seus olhos e um pouco de imaginação, deve ser muito fácil imaginar o momento em que o solo não foi processado. E é aí que Bach começa a imaginar o que provavelmente estava nos pensamentos de Pickle, onde ele dizia: o grande absoluto era um mundo sem igual. E ali, Bach sentava ao lado de Pickle e dizia: incrível. Senpai, de vez em quando, você vem aqui e curte a vista, não é? O tempo passa e vamos para outro local, mais especificamente Washington DC, os Estados Unidos da América. E se é dito, foi neste dia em Washington DC, em um certo quarteirão dentro da cidade, em um hotel na rua principal. Dentro de um raio de 700 metros deste local, o público em geral não tinha permissão para se aproximar ou entrar. Em 89 pontos, em cantos pequenos e maiores, havia mais do que alguns guardas colocados. Este nível de segurança era incomum, mesmo para esta situação. Dentro do hotel, onde vemos Barack Obama, que estava suando frio, e começava a dizer: entrar em uma sala sem guardas enquanto estou fora da Casa Branca. Esta é a primeira vez desde que assumi o cargo que isso aconteceu. E mesmo assim, estou bem na frente do homem mais perigoso da face do planeta. Tenho que admitir que satisfaz minha curiosidade estar na sua frente. É quase irresistível não ficar feliz e me sentir como se estivesse em um sonho. E esse homem era Yujiro Hama, que dizia: você realmente sabe como falar, não é? O tempo passa um pouco e vemos Obama falar. Peço desculpas se te ofendi de alguma forma, mas é muito simples. É simplesmente irreal para mim estar na frente da pessoa que foi o meu herói desde a faculdade. É meio difícil para mim suprimir minha alegria. De qualquer forma, isso começou na era de Ronald Reagan e foi transmitido para as gerações seguintes. O codinome Ogro, também conhecido como Hama Yujiro. Eu obtive esta informação confidencial na semana passada. Foi o dia que voltei de Chicago para voltar para a Casa Branca. Então, por favor, entenda aqui do fundo do meu coração, eu estou realmente sentindo Yujiro falar. Ei, apresse se termine. E onde aquilo assustava o Obama e dizia: desculpe, eu estava brincando. Vamos ao que interessa, vamos, isso será feito em 10 segundos. Ele se levanta e começa a fazer o juramento, onde ele se dizia: como representante do meu país, estabeleço aqui uma relação cordial com o senhor Yujiro Hama. Vamos respeitar os desejos do senhor Yujiro sem prejuízo de qualquer vida envolvida. Cumpriremos para resolver qualquer situação que ameace este compromisso. Este tratado agora é uma amizade verdadeira. Eu juro por Deus. Naquele momento, ninguém no planeta Terra poderia atacar Yujiro, pois Yujiro estava protegido pelos Estados Unidos da América. Da mesma forma, os Estados Unidos da América estaria mais uma vez se comprometendo a receber amizade e serviços de Yujiro Hama. Claro, em troca de uma boa quantia. Isso é dito. 3 de outubro de 2009, presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O tempo passa, a jura é terminada e Yujiro diz: você pode ir com calma agora. Passando por este ritual cada vez, com certeza é demorado. Yujiro estava cansado dessa lerdeza. E ali, o Obama dizia: mestre Yujiro Hama, há uma coisa. Você vai, por favor, ouvir meu único pedido egoísta? E Yujiro diz: seu pequeno. E Obama começava a tirar do seu bolso uma coisa que estava enrolada em um pano. E era carvão bruto. Onde Obama dizia: carvão. Se houver pressão suficiente sobre o carbono, ele vai se transformar em um diamante. Pelo menos essa é a teoria por trás disso. Tenho certeza de que ficaria completamente convencido disso se visse com meus próprios olhos. Senhor Ogro, com o seu poder, eu tenho certeza que você pode me mostrar. Disse que seu poder excede até mesmo de um impacto nuclear. Seu aperto deve ser irreal também. Ou seja,
A sua força normal era como a de uma bomba atômica. Obama acreditava que realmente o poder de Yujiro era como uma bomba atômica. Mas também ele acreditava que se ele tinha esse poder, ele poderia também ter a mesma força em pressão também. A força de pressão dele seria equivalente a uma bomba nuclear, ou até mais. E ali Yujiro diz: você realmente não tem muito para apoiar sua teoria, não é? Zombando daquela ideia ridícula de Obama. E diz: só com isso, é altamente improvável que algo aconteça. Onde Yujiro começa a fazer bastante força sobre aquela pedra de carvão. E depois começa a rasgar completamente a mesa de vidro que estava ali. A sua falange ia rasgando toda a mesa. Cortava completamente ao meio aquela mesa. O Obama ia ficando chocado. E ali, o Obama dizia: a mesa de vidro, ele está cortando com o dedo como se fosse um diamante. E após parti-la e derrubar tudo que estava em cima dela, Yujiro fala para Obama: infelizmente, não existem diamantes feitos pelo homem. E ali, o Obama se recusava a acreditar que Yujiro não poderia fazer diamantes, já que ele tinha cortado uma mesa de vidro com a sua falange. E dizia: não, você poderia. O tempo passa novamente e vamos para outro local. Ainda nos Estados Unidos da América, no estado do Arizona. Na prisão estadual do Arizona, também conhecida como o Pentágono Negro. E ali se é dito: será porque a forma de edifício se assemelha à de um pentágono? Por que é chamado de Pentágono Negro? Não é isso. Bem, aqui é por causa disso. Dentro desse edifício, de parede a parede, são a elite da elite de todos os criminosos dos Estados Unidos da América. E ali vemos o Yujiro, que tinha ido visitar o Oliver. E ali Yujiro diz: nunca entendi porque o mais forte desta nação era um criminoso condenado que vivia dentro da prisão. E ele botava uma luva de boxe, onde Oliver sorria. E Yujiro diz: mas parece que esse lugar tem muito entretenimento para você aproveitar. E Oliver diz: você não quer saber o que me trouxe aqui? E Yujiro diz: eu não vou perguntar algo assim, mas esses músculos excessivos que você construiu aqui, e uma coleção de livros que é semelhante em seu excesso, você deve estar um pouco orgulhoso de ser o dono desses dois. Yujiro batia as luvas e dizia: mas agora vamos ver como é que você reage ao ficar do outro lado da ansiedade. E Oliver diz: Bach é seu filho, e é por isso, por causa da nossa luta há muito tempo, e o resultado dessa luta, você parece pensar que isso vai ser uma vitória certa, não pensa? Oliver se prepara e Yujiro diz: deve ser raro você assumir a posição de azarão. Ser aquele que é caçado enquanto você descobre o nome do mais forte. Mas agora é hora de usar artes marciais contra a sua arma criada. Portanto, se o Azarão vencer, o que você dirá? Onde Oliver com tudo para atacar Yujiro, e com aquele grande soco indo até ele, se é dito: que foi a vitória impura. E ali vemos que Yujiro acertava em cheio um grande golpe no rosto de Oliver. E se é dito: que foi uma vitória suja? Que vitória incerta? Você vai dizer que foi por falta de sinceridade. E lá estava Oliver voando para muito longe. E se é dito: impressão, esforço, capricho? São todas verdadeiras medalhas para usar e ainda com frequência em uma luta genuína. E ela será ofuscada. E isso é pela vitória. Pode ser simples ou complicado. O Oliver começava a se levantar e dizia para Yujiro: talvez esse jogo de rebatedras não seja a melhor opção aqui. E mostra suas mãos. Onde ele vai até Yujiro e acaba pegando as luvas dele. Onde Yujiro vai fazendo força e diz: o momento da verdade é realmente muito simples de determinar. Vai depender de quem pode ficar de pé. A posição da cabeça. Aquele que conseguir manter a cabeça erguida será o vencedor. E Yujiro faz tanta força que acaba destruindo a luva e pegando com tudo a mão de Oliver, amassando-a. E Yujiro começa a fazê-lo cair, onde Oliver dizia: porra, vai ser assim depois de tudo.
e se contado. Nesse momento, a cabeça de Oliver Biscuit estava 1105,8 metros acima do nível do mar. E neste momento, a cabeça de Yujiro Hama estava 1106,3 metros acima do nível do mar. Mais uma vez, dando um salto no tempo, vamos para outro local, onde estava Baki fazendo ali o seu check-up. Depois de ter feito todo o exame, o Kureha se aproximava e dizia: "Obrigado por todo o seu esforço. Qual foi o fim disso, hein? Eu tenho que admitir que este foi um check-up realmente intrusivo." E Baki diz: "Hã?" Onde ele volta a explicar: "Mas se você tiver a chance de verificar uma das criaturas mais fortes deste planeta, fazer isso é de se esperar. Apenas olhando para seu corpo, eu posso dizer que você não passa pela vida como a maioria. Talvez este teste tenha sido feito um pouco tarde demais. Mesmo um lutador profissional não terminaria com um corpo tão picado como o seu." E Baki diz: "Eu já sabia disso, mas não foi por isso que eu vim aqui. Eu só quero ter certeza de que não há problemas com o meu corpo, já que muita coisa aconteceu na minha vida durante esses últimos anos." E o Kureha diz: "É sempre bom estar ciente da sua própria situação. Se houver algum problema, eu entrarei em contato com você." E Baki fala: "Obrigado pelo seu tempo." O tempo passa e lá estava Kureha, gelado, suando frio. E o que ele via era algo chocante. E logo começava a ligar um dos seus amigos médicos e dizia: "Sou eu! Vem aqui agora! Sim, agora! Eu não me importo se você está com a mulher agora ou na frente de 60 milhões de pessoas. Vem aqui agora!" E ele olhava para o que parecia ser o raio-x do cérebro de Baki e dizia: "Eu não posso acreditar nisso." Lá chegava o amigo de Kureha. Onde ali? O amigo dizia: "Kuri?" E Kureha diz: "Mog, vem aqui." Onde Mog falava: "Agora? O que era tão importante que eu tive que vir tão rápido? Você não se importa com o que eu estava ou o que eu estava fazendo?" E Kureha diz: "Mog, isso." Quando Mog olha, fica realmente chocado. O cérebro de alguém parecia um demônio. Ele diz: "Que porra? Isso é mesmo um cérebro?" E Kureha fala: "Sim, este é o cérebro de um homem. Para ser mais preciso, é o lóbulo frontal de um garoto japonês de 18 anos. E Mog diz: mas isso, essas dobras no... essas rugas... Eita porra!" E Kureha diz: "Somos cientistas do cérebro. E como tal, usamos vários esquemas para escanear um cérebro. E vendo como eu sou reverenciado como um dos melhores cientistas do cérebro no Japão, eu quero perguntar a você que tem tanta experiência quanto eu nesse assunto, se você acha que isso é realmente possível. Porque isso... Bem, é desnecessário dizer que se você comparar com este outro, realmente parece satânico. Mog, os vincos e rugas deste cérebro são realmente extensos e verdadeiramente perturbadores." E depois de ouvir aquilo, o Mog diz: "Kuri, também somos humanos, né? Então, porque assim, esse cérebro é realmente incrível. Se isso é realmente um cérebro, eu estou muito animado agora. Isso foi um produto do acaso ou talvez Deus fazendo algum tipo de travessura? Isso realmente é algum tipo de milagre? Espera, eu tenho uma pergunta. Isso não é algo que um cientista do cérebro como eu deveria perguntar. Mas eu tenho que ir." E Kureha diz: "Eu estou vendo." Onde Mog fala: "Kuri, o dono disso é realmente da raça humana? O dono desse cérebro deve ser um demônio real." E Kureha ao ouvir aquilo diz: "Mog, ele realmente existe e você não acreditaria se eu visse." E saindo daquele lugar, vamos para outro, onde se é dito: aquele dia, em um certo parque em Tóquio, onde vários e vários ratos começavam a correr. Era um grupo gigantesco, onde as pessoas ficavam chocadas e ele gritava: "Ah, ratos!" Isso é dito: os jornais vão noticiar que houve uma grande debandada de ratos, e a causa disso passou por lá apenas alguns momentos depois. E ninguém esperava, porque ele não era nada mais do que um menino que não tinha ideia de que ele era o motivo disso. Baki estava emanando um sinal tão poderoso com seu cérebro que estava fazendo os animais se afastarem dele.
mas ele nem mesmo tinha notado disso. Bach havia evoluído mais uma vez. E mais uma vez vamos para outro local, em outro momento. E dessa vez estava ali o Pickle, deitado em uma maca. E as pessoas ao seu lado estavam usando máscaras, onde eles conversavam. O que você acha que deveria ser feito? O que você faria se tivesse que tomar a decisão? Não é esse o grande debate agora? Você colocaria de volta? Não sei se seria a melhor coisa. Mas vamos ser honestos, daqui em diante, para nós, pessoas modernas, ele será um assunto constante a nossa curiosidade. E aí que vamos para outro local, onde estava o primeiro-ministro Yukio Hatoyama. E ele fala, devemos colocá-lo de volta? Ou isso não é uma decisão que nós da era moderna podemos tomar? O que todos vocês acham? E o cientista político Kim Sang-jun dizia, ele está dormindo tranquilamente agora. É realmente um grande feito de qualquer maneira. E um homem de negócios, Masamichi Yoda, dizia, é mais sobre quem vai assumir a responsabilidade pelo seu Pickle. E quem será o primeiro a tomar uma posição real em relação à sua situação. E depois, o diretor de cinema Takeshi Kitano, que dizia, bem, para mim ele não é nada mais do que um grande antepassado. Mas como ele pode ser apenas um ser humano mais velho que existe, ele merece nosso respeito. O outro era o sacerdote-chefe Jakusho Seto, que dizia, e ele parece ser um homem tão bom. Onde o ministro olhava e dizia, Senhor Penny, você tem alguma sugestão? E lá estava o cientista, Albert Penny, onde se é dito, como eu disse antes, suas palavras são ditas com muita facilidade. A fonte e o ponto deste encontro excedem suas simples palavras. A descoberta deste homem foi um grande evento para a ciência, em mais de uma maneira. Se você realmente colocá-lo de volta naquela rocha de gelo no Novo México, você vai perder tudo que o Pickle tinha para nos oferecer. E nós que vivemos nessa sociedade atual. Agora parece que o seu foco principal é o futuro das pessoas que vivem nos dias atuais. Mas no final das contas você só precisa apresentar duas soluções que agradem a um público geral, não é? Onde lá estava o chefe militar Stridon, que dizia, bem dito, é por isso que você está encarregado do Pickle. E o homem de negócio dizia, Sr. Strider, foi você quem disse, ele era uma importante peça de propriedade cultural. E ainda, pelo que eu ouvi, você permite que ele participe dessas lutas de artes marciais. Você está fazendo uma completa zombaria da sua importância. E outro diz, é verdade, Sr. Strider? E Strider responde, eu fiz uma promessa ao Pickle. E o outro pergunta, uma promessa? Como vocês dois podem fazer uma promessa quando ele nem entende a palavra que você disse? E Strider diz, não uma promessa que foi feita usando palavras. E outro retruca, que bobagem você está falando? Isso realmente é um absurdo. E aí, enquanto tudo acontecia, enquanto o Pickle estava adormecido, se era dito, nas escolas, no escritório, nas lojas, mesmo em casa, eles estavam falando sobre o que fazer com o Pickle. Coloque-o de volta na rocha de gelo, permitir que ele viva conosco neste dia e era. Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, no cume onde todos eles se encontram. Isso apareceu em todo o globo. Uma discussão acalorada sobre o que fazer com o Pickle. Colocá-lo de volta onde originalmente ele estava. Conviver conosco nos dias de hoje. E por uma pouca porcentagem de votos, se é dito. Os resultados dos votos de cerca de bilhões de pessoas chegaram. Foi uma vitória muito estreita para um lado com cerca de apenas 1000 votos. Mas uma decisão foi tomada. Coloque-o de volta. Onde ali todos iam em cima de Albert Einstein para perguntar mais sobre ele, sobre as coisas que ele pensava sobre essa decisão. E as pessoas diziam, Dr. Penny, em que você está pensando? Agora ele tem que voltar. E Albert diz, eu acho que é uma coisa estúpida de se fazer, mas é uma decisão que o mundo inteiro tomou. Então daqui diante só haverá silêncio. O tempo passa e vemos tanto o Albert como o Strider. Os dois que admiravam e muito o Pickle e até mesmo fizeram amizade com ele. E Albert dizia para Strider, apenas 1000 votos. Isso é realmente estúpido para a humanidade. Onde Strider ficava calado, mas dava para ver que ele não estava gostando nada disso. Mas bem longe dali,
No local onde estava o Piccolo, tudo havia sido destruído. O Piccolo havia fugido. E ainda assim eram ditas palavras dos dois que conversavam. E o que vamos dizer para Piccolo? Eu não acho que algo tão simples como uma desculpa vai funcionar. O tempo ia passando e mais se via sobre Piccolo. O Piccolo tinha até mesmo arrebentado a porta gigantesca de um cofre do frigorífico onde havia o T-Rex. E lá estava Strider e Albert andando. E Albert dizia: mas esse não é o principal problema. A quantidade de segredos e pistas que sua presença continha. Eu estava tão perto de descobrir alguns deles. De repente algo cai do céu com tudo, onde assusta os dois. E Albert disse: Isso é... E o que estava de frente a eles era uma cabeça inteira de um Tiranossauro Rex. Alguém estava com suas mãos nela. E esse alguém era Piccolo. Onde os dois diziam: Piccolo, mas por quê? Piccolo olhava para eles de mãos abertas. E ali, como se ele falasse, se era dito: Strider, isso é um obrigado por honrar sua promessa. Eu te trouxe uma pequena lembrança. E correndo dali, o Piccolo some, onde se é dito. Então, enquanto o mundo sorria, enquanto decidiam o que fazer com o Piccolo, ele foi para Tóquio. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meus amigos, finalmente chegou o momento aqui. A gente finalmente viu esse final e é bem legal ver algumas coisas sendo estabelecidas aqui, né? Realmente, Baki não conseguiu derrotar o Piccolo pela segunda vez. Primeira vez ele apanhou e acabou ficando desacordado e teve que ser retirado para o Piccolo não comer ele. Pela segunda vez, a gente acabou vendo que ele foi derrotado, mas aqui o Piccolo já estava satisfeito, já tinha comido antes. Inclusive, ele não estava lutando por sobrevivência, e sim por orgulho, né? O Baki ensinou isso a ele. E a gente vê, né, que realmente Baki foi derrotado, não tem pra onde olhar. Onde até mesmo o próprio Hanayama, ele tenta explicar algumas coisas e mostrar algumas coisas ali, que de fato o Baki conseguiu encurralar o Piccolo. E talvez se ele tivesse continuado a lutar usando as técnicas dele, ele conseguiria ganhar com a trapaça, que o próprio Baki diz, né? Com trapaça eu conseguiria ganhar, mas ganhar de força bruta, botar o meu corpo contra o dele, arma contra arma, minha arma natural contra a arma natural dele, eu consigo? Ele não conseguiu. Acabou sendo derrotado e a gente até mesmo vê, né, que ele vai falar com o Piccolo, né, que é o seu senpai. Eu acho bem interessante isso, que removeram isso das traduções, aí foi lá, teve que pegar no original e colocar de volta. E quando ele vai falar com o Piccolo, né, ele chega lá todo triste, todo morgadão, porque ele foi esmagado, ele foi destruído, ele apanhou e ele queria saber a opinião de Piccolo. Mas quando chega lá, acaba ficando com o Piccolo lá, olhando toda aquela natureza que seria uma representação do mundo dele, né? Piccolo simplesmente está ali relaxando. Ele é um cara sozinho, é um cara que está deslocado do seu mundo. É um pouco triste se você parar para pensar, né? Mas o fato é que também a gente tem outro momento que aqui, cara, eu não entendo. É porque o Itagaki já estava com essa mania de querer humilhar estrangeiro. O Oliver já tinha perdido e não tinha por que o Oliver lutar com o Yujiro. E sim, ele botou o Yujiro para esmagar mais ainda o Oliver. Mas faz sentido isso aqui em um ponto. E o Yujiro, por mais que tenha muita gente que babe o ovo dele, tipo, meu Deus, o símbolo da masculinidade. Não é só o símbolo do Stu e FDP. O Yujiro, ele tem muita inveja. É que nem mulher invejosa. O Yujiro, ele é assim, quando o Baki consegue conquistar algo, o Yujiro quer fazer também, para se amostrar. E, inclusive ele fez isso com Gaia, fez isso com Yashazaru e agora fez isso com Oliver. O motivo de haver essa luta aí é só replicar aquilo que aconteceu antes. Quando o Oliver perdeu para o Baki, ele simplesmente pegou e disse: ah, já que o Baki ganha dele, eu vou ganhar também, para mostrar que eu sou bom. E foi lá, só por invejinha, para fazer isso de novo. E também a gente sabe que tem aquelas tendências, né, do Itagaki, de ficar fazendo essa parada de ficar humilhando e tal e pá. Mas enfim, aconteceu isso, eu achei que tanto faz ter aquilo ali. Pra mim, eu deleto essa parte que o Oliver é esmagado pelo Yujiro, porque não tem função nenhuma narrativa, sabe? Só mostra como o Yujiro é invejoso pra caramba. E também
a gente tem um momento que finalmente é revelado que Baki está evoluindo. Por mais que ele tenha perdido para o Piccolo, ele não saiu dali fraco, ele saiu mais forte do que nunca. Inclusive, conseguiu uma nova habilidade que é a Demon Brain, né? O cérebro dele começou a criar um formato demoníaco, que aquilo está causando nele uma maior confiança, maior força, maior instinto, onde faz até os animais de pequeno porte fugir, né? Eu achei bem interessante isso aí. Muito legal todas essas construções que vão sendo no final dessa saga. E no fim de tudo, a gente tem a grande decisão, né? Bota o Piccolo pra dormir ou deixa acordado. Vocês lembram lá que no início ele estua a mulher, depois ele matou um tigre siberiano, ele começou a cometer vários crimes. Pronto, esses crimes acabaram que fizeram com que as pessoas quisessem fazer de tudo para apagar ele, para mandar ele para onde ele estava, porque não dava para ele conviver na sociedade, porque segundo essas pessoas ele nunca conseguiria viver bem conosco, não se adaptaria. E a gente acaba vendo que dá tudo errado porque ele acaba fugindo. É engraçado ver que Strider e o Albert Einstein, né? Albert Einstein Payne, se não me engano o nome dele, ele fica chocado, fica triste pra caramba, porque foi culpa deles, foi eles que inventaram de trazer o Piccolo ali pra Tóquio, e acabou que o Tokugawa começou a fazer um monte de bizarrice com ele, né, que não só foi só coisas bestas que ele fez, ele botava pra lutar, mas botava pra lutar porque ele tava faminto, pra os caras, o cara comer os outros, velho. Mano, que bizarrice do caramba. Podia muito bem tentar fazer ele lutar sem isso. E foi o que o Baki fez, que foi legal da parte dele, tá ligado? Mas não, Tokugawa sanguinário pra caramba, fez de todo jeito. Inclusive o Albert Einstein ficava dizendo: mano, irmão, pare com isso, doido, pare de fazer isso. E ele nunca ouvia, né? Até mesmo o Strider ficava até reticência, mas às vezes apoiava Tokugawa e tal. No fim das contas, ele ficou muito feliz de ter um amigo como o Strider, agradeceu por tudo aquilo. A gente vê que ele fala com o Strider, mas eu creio que essas palavras são mais sentimentos passados pro coração de Strider ali. E ele deixa um presente pra ele, onde vai embora e se esconde. E chegamos ao final de todo o arco, né? Onde Piccolo virou um criminoso, um condenado. E até mesmo a gente viu que ele continuou sendo invicto em toda a saga. Mano, Piccolo é insano. Por isso que eu gosto tanto de Baki Hanma. Esse mangá Baki Hanma é muito bom por causa disso. Porque o protagonista, ele perde em todos os sentidos. A única luta que ele fez é literalmente contra o Oliver. Fora isso, ele só vai perder, coitado. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!